Boa noite, pessoal! Hoje iniciamos um tópico novo na nossa disciplina de Direito Financeiro. Após vermos, nas aulas anteriores, todas as questões envolvendo o orçamento público, chegou a hora de estudarmos o que são as receitas públicas. Pelo próprio nome receitas, já é possível perceber que estamos tratando da forma de obtenção de recursos pelo Estado. Em termos conceituais, as receitas públicas é a forma como o Estado ele arrecada, é a forma como entra dinheiro público nas contas do Estado. Dessa forma, em termos conceituais, temos que receitas públicas é toda a entrada de dinheiro nos cofres públicos de forma definitiva. Gravem essa expressão, definitiva, porque a gente não pode confundir as receitas públicas com outros tipos de recursos que também podem entrar na conta do respectivo ente federativo. Nesse caso, não podemos confundir, então, receitas públicas com outros tipos de recursos que não entrem na conta de forma definitiva. Esses recursos, eles entram de forma transitória, temporária, e não necessariamente, ao final, poderão ser utilizados para pagamentos de despesas públicas. Esses recursos de caráter transitório, ao futuro, podem ser devolvidos, de modo que eles não ficam, então, permanentemente na conta do Estado. A título exemplificativo, tomemos o exemplo de um contrato administrativo, em que o poder público firma um contrato, por exemplo, para a execução de uma obra, com uma empresa, e pede a essa empresa, como uma forma, de assegurar todo o cumprimento do contrato, uma garantia. Essa garantia, ela entra nos cofres públicos. Porém, durante esse período, não pode haver nenhum tipo de movimentação. O Estado somente obtém de volta, essa garantia, ou seja, essa garantia ela entra definitivamente nos cofres públicos, se porventura a empresa contratada sofrer algum tipo de penalidade e não cumprir o objeto contratado. Outro grande exemplo de recurso, que entra na conta do Estado, mas que não é considerado receita pública, são os depósitos judiciais. Por exemplo, um contribuinte ele ingressa com uma ação anulatória ou um mandado de segurança para discutir a exigibilidade de um tributo. Sabemos que para a discussão de exigibilidade, em tese, o contribuinte deve fazer um depósito prévio do valor que ele julga incontroverso. Esse valor ele é depositado em uma conta do Tesouro, mas o Tesouro não pode fazer nada, porque se ao final do processo judicial, porventura, constatar que o contribuinte fazia jus à sua pretensão, ele pode levantar esse valor. Então, ficou claro a diferença entre receitas públicas e outros tipos de recurso? Isso é necessário para a gente compreender uma distinção conceitual entre receitas orçamentárias e receitas extra-orçamentárias. E uma questão simples de diferenciação dessa classificação é que as receitas orçamentárias pertencem ao poder público, ao passo que as receitas extra-orçamentárias não pertencem, justamente dado esse caráter transitório. Então, vocês podem me perguntar, Lorena, significa então que as garantias, os depósitos, são considerados receitas extra-orçamentárias? Sim, elas são consideradas, justamente em razão dessa eventualidade que permeia o registro desse recurso nos cofres públicos. Se ressaltar que todo recurso que entra com esse caráter extra-orçamentário, tecnicamente é denominado entrada compensatória. Então, fazendo uma síntese, as receitas extra-orçamentárias são todas aquelas que não pertencem ao Estado. Além disso, elas têm caráter temporário e estão sujeitas à devolução. Além disso, em contraposição, as receitas orçamentárias, elas pertencem ao poder público, ou seja, integra o seu patrimônio, aumenta o seu volume de capital e o Estado ele pode utilizar
todas essas receitas para fins de pagamento de suas despesas. Por fim, é preciso destacar que, via de regra, as receitas orçamentárias estão previstas na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Mas percebam, não é uma obrigatoriedade, já que tem receitas orçamentárias que, por questões, né, da forma como ela é paga, como ela é recebida, ela não integra de plano a Lei Orçamentária Anual. É o exemplo, né, de uma doação. A doação, né, o gestor, né, de um ente federativo, ele não sabe se ele vai receber ou não de algum particular, né, que esteja aí sensibilizado com a situação, por exemplo, de algum município e queira ajudar financeiramente, doando uma quantia relevante em dinheiro. Ele não sabe, o gestor, que esse dinheiro vai entrar nos cofres públicos. Perceba, ele não consegue, então, estipular essa receita orçamentária diretamente na LOA. Então, por isso que a gente fala que, via de regra, o fato de constar na Lei Orçamentária Anual significa que temos uma receita orçamentária. Por outro lado, a receita extra-orçamentária, ela não é prevista na LOA.